Olá, bom dia. Mais um dia eu estou aqui, não é? Hoje eu estou gravando essa mensagem para você acerca de um assunto muito importante, de um assunto que talvez saia um pouquinho daquilo que geralmente são as mensagens, né, que eu venho compartilhando com vocês. É uma mensagem aqui para quem já é um pouco mais maduro na fé, para aquele que já conhece um pouquinho mais a palavra de Deus. Então, para aqueles que ainda estão iniciando na fé ou não têm o conhecimento, fiquem tranquilos que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai revelar para vocês, vai fazer com que vocês venham entender, e eu creio que essa mensagem ela vai cumprir o propósito dela, ela não vai sair vazia, né? Porque a palavra de Deus ela não sai vazia, ela vai e cumpre aquilo que ela tem que cumprir. Ela vai cumprir o propósito. Então eu creio que a pessoa ou as pessoas que precisam ouvir isso, elas vão receber, vão ouvir esta mensagem e vão compreender. Eu creio que é um alerta para todos nós, cristãos, que recebemos o Senhor Jesus Cristo, que nos arrependemos e queremos uma vida com Ele. Queremos andar, não é, todos os dias, porque não basta, e aí entra a mensagem de hoje, não basta nós aceitarmos o Senhor Jesus e não andarmos com Ele, não avançarmos com Ele. Não basta você aceitar o Senhor Jesus e continuar levando a vida que você sempre levou, continuar fazendo as coisas que você sempre fez. Não. Andar com Cristo é abdicar muitas coisas que nós antes então fazíamos, não é? Porque há então um arrependimento. Há um arrependimento de práticas erradas, há um arrependimento de coisas, há um arrependimento de pensamentos, há arrependimento daquilo que nós praticávamos e há arrependimento, há uma mudança de vida. Você passa a não mais fazer algumas coisas que você fazia e ao longo dos dias, do tempo, você vai ali sendo aperfeiçoado pelo Senhor. E isso ocorre, tem que haver essa mudança. E a mensagem de hoje é sobre isso, não é? É sobre esta mudança que tem que haver, porque todos nós, antes de aceitarmos o Senhor Jesus, nós tínhamos ali, carregávamos, estávamos com muitos espíritos imundos, ou seja, nós éramos totalmente do mundo, né? Nós éramos criatura, nós não éramos ainda filhos de Deus, porque aquele que é filho de Deus é aquele que é nascido de novo, é aquele que se arrependeu e aceitou o Senhor Jesus, não é? Então ele passa a ser co-herdeiro com Cristo de todo o reino de Deus, ele passa a herdar, não é? Tudo que é de Deus, né? Que foi dado a ele através, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é Filho de Deus e nós, uma vez que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a usufruir também como filhos de Deus, ou seja, como irmãos, não é? Do Senhor Jesus Cristo e co-herdeiros, né? Então, com Cristo, daquilo que é de Deus, daquilo que Deus nos deu. E se nós ainda, né, andássemos como alguém que é criatura, nós seríamos só do mundo, né? Nós estaríamos aqui no mundo andando como criatura. E a palavra de Deus fala que aquele que se achega a Ele, né, deixa as velhas práticas, se arrepende, é uma nova criatura. E essas velhas práticas têm muito a ver também com aquilo que estava em nós, com a nossa libertação, né? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós cremos na Sua palavra, automaticamente nós vamos sendo libertos de muitos espíritos imundos. Muitas pessoas não gostam até mesmo de ouvir, de falar, mas isso é uma realidade, isso é o que a palavra nos traz, não é? Nós temos que entender este mundo espiritual, ou melhor, procurarmos entender, porque compreender em sua totalidade somente o Senhor é quem sabe. Mas aquilo que a palavra nos diz é que nós temos que ser libertos, né? Libertos de pensamentos, libertos de práticas que a palavra de Deus condena, não é? De vícios,
de muitas coisas que então praticávamos e que eram erradas, que eram vistas como algo que ofendia a palavra de Deus, como algo que não é próprio para um filho de Deus, mas para criaturas é da natureza, né? Desde o pecado de Adão e Eva, para quem é criatura, isso está acontecendo automaticamente, as práticas mundanas, os espíritos imundos ainda continuam a atuar sobre a vida daquele que é criatura. Mas aquele que assumiu a sua posição em Cristo Jesus, aquele que então passou a ser filho porque aceitou, não é? Aquilo que o Senhor Jesus fez, ele aceitou, então ele se arrepende de tudo que ele fez, das práticas erradas, e ele quer ter uma nova vida com o Senhor Jesus, portanto ele passa a ser liberto pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que verdadeiramente nós seremos livres, não é? E seremos livres pela liberdade que Cristo nos libertou. Então, o Senhor Jesus Cristo, ao morrer por nós, ele nos libertou dessas práticas erradas, desses espíritos mundanos e imundos. Então, portanto, nós temos que ter, sim, novas atitudes, a nossa vida tem que ser mudada, tem que apresentar mudanças. E lá em Mateus, fala um pouquinho sobre isso, lá em Mateus no capítulo 12, né? A partir do versículo 43. Ali fala sobre os discípulos pedindo vamos dizer assim, um sinal, né, do Senhor, para que eles pudessem crer, enfim, mas não é esse o foco aqui que eu quero falar, porque no finalzinho vai falar, no versículo 43, sobre o espírito imundo que habitava em nós, não é? Porque aquele que aceitou Jesus já não pode mais permitir que isso aconteça, porque ele foi liberto. Diz assim no versículo 43, acompanhe comigo para que você possa entender melhor. E quando o espírito imundo tem saído do homem, então o espírito imundo tem saído do homem, quando o espírito imundo sai do homem, ou seja, quando nós somos libertos de práticas erradas, não é? De vícios, de adultério, daquilo que você fazia que era errado, não sei o que é, de pensamentos, até mesmo de crimes, não é? Crimes estes apontados legalmente, não é? Na nossa sociedade. Diz assim, então quando esse espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, ou seja, buscando repouso. Ele vaga, ele quer um abrigo. Ele busca repouso e não o encontra. Então, quando esse espírito sai, quando uma pessoa é liberta, por exemplo, do vício, este espírito ele sai dessa pessoa. Ela foi liberta e há muitas pessoas que são, aquelas que aceitam o Senhor Jesus e, consequentemente, elas são libertas. Quando elas são libertas, aquele espírito ou aqueles espíritos que eram imundos e habitavam na vida dela e faziam com que ela agisse de maneira contrária à palavra de Deus, estes espíritos que saíram dela estão vagando, estão procurando uma casa, estão buscando algum lugar, porque eles não ficam simplesmente por muito tempo vagando, eles precisam encontrar um lugar para então ali, desenvolver as suas práticas através das nossas vidas, através daquele que deixar eles entrarem. E diz assim, então ele procura um repouso. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. Ele não encontra repouso, ele pensa, esse espírito imundo, eu vou voltar para onde eu saí, da onde eu saí, eu vou voltar para lá. E aí, ele voltando, ele acha desocupada, varrida e adornada. Onde queremos chegar com isso? Há muitas pessoas que são libertas, que conseguem ser libertas no Senhor Jesus Cristo, mas não permanecem, não se revestem do poder de Deus, não preenchem aquele lugar que era ocupado antes pelo espírito imundo ou pelos espíritos imundos. Ela não preenche este espaço com Deus, aquele espaço ali está vazio, aquele espaço continua ali pronto para ser ocupado. Mas cabe a nós ocuparmos esse espaço com Deus,
ou deixarmos que este espírito volte, não é? E entre novamente na nossa vida. Então, por isso que é importante, quando você é liberto de alguma coisa, liberto, não é? Através do Senhor Jesus, você é liberto de algo que era contrário à palavra de Deus, você precisa fazer com que este lugar venha a ser preenchido de Deus. Você precisa buscar ao Senhor, você precisa se revestir no Senhor, você precisa orar mais, você precisa interceder mais, você precisa preencher esta lacuna, este vazio que ficou com Deus, se fortalecer nele, para que isso não venha acontecer. Para que, se esse espírito imundo não encontrar um lugar, um repouso para ele, ele vai vir até você novamente, que foi a casa de onde ele saiu, mas ele não vai encontrar esta casa adornada, vazia, desocupada, não. Ele vai encontrar este lugar ocupado, então não vai poder mais entrar. E a palavra diz que, se ele encontrar esta casa desocupada, né, ou seja, saiu o espírito imundo, não foi ocupado, que deveria ser ocupado pela presença de Deus. Ele vai novamente a esta casa e ele leva consigo 7 espíritos piores do que ele. Veja bem como isso é muito sério. Ele leva consigo mais amiguinhos, mais demônios, mais espíritos imundos, piores do que ele. Né? E entrando, habitam ali. E são os últimos anos desse homem piores do que os primeiros. Veja bem, há muitas pessoas que são libertas, né, como nós eu havia falando antes, e não preenchem este lugar de Deus, ficam vazias, né, acham que foram libertas e que este mal nunca mais vai voltar. E ela não se reveste do poder de Deus, ela não persiste, ela não continua na caminhada com o Senhor, ela não procura mais o Senhor, ela não procura se fortalecer no Senhor. Este demônio volta e traz mais 7 demônios piores. Por isso que nós vemos, às vezes, muitas pessoas que vão até a uma igreja, buscam o Senhor, se convertem, o Senhor dá-lhe graça, elas são libertas, não é? Você vê isso acontecer na vida delas, mas daqui a pouco elas caem de novo naquele mesmo erro. Elas voltam a praticar aquela mesma ação que antes elas tinham sido libertas. E até coisas piores. Por quê? Porque isso aconteceu. Ela não se fortaleceu no Senhor, ela deixou aquele espaço vazio para que quando este espírito voltasse, tivesse lugar novamente. E ele encontrou este lugar e trouxe mais 7 amigos tenebrosos, piores que ele. E ali voltaram, e a palavra diz que esses últimos anos deste homem são piores do que os primeiros, ou seja, ela fica pior ainda do que quando ela veio no início buscar o Senhor e o Senhor a libertou. Por isso que há muitas pessoas, não é, que na verdade elas contribuem para dar um mau testemunho, porque elas não compreendem isso. Talvez elas não entendam, não foram ali instruídas, não é? Mas, uma vez, eu acredito que se o Senhor realmente, como a palavra, eu acredito na palavra de Deus, e ela disse que se verdadeiramente Cristo vos libertou, você vai ser livre. Então, se você crê no Senhor Jesus e foi liberto, se você busca o Senhor, estes espíritos não têm mais poder sobre a sua vida. O fato é que muitas pessoas buscam a bênção, querem ser libertas, conseguem e acham que tá tudo bem, voltam para a sua vida normal, acham que aquele mal não mais vai perturbar, não se revestem do Senhor, não buscam mais o Senhor, vão uma vez ou duas à casa do Senhor, não oram, não intercedem, não buscam, não clamam, não falam com o Senhor, não crescem em intimidade, não avançam, e este lugar fica ali vazio, pronto, esperando os outros demônios piores. E aí a queda desta pessoa é muito maior. Por isso que há muitas pessoas, né? Foi para a igreja, ela agora é cristã, ou ela agora não é, como gosta de dizer, crente. E olha aí o que está fazendo agora. Olha, tinha deixado de fazer tal coisa e agora, olha aí, tá pior do que quando entrou. Tá pior do que quando, né? E aí elas
automaticamente vão ser um mau testemunho para outras pessoas que estão buscando ao Senhor, né? Outras pessoas que ainda não têm uma fé firmada no Senhor. Então é importante nós, fomos libertos pelo Senhor, então vamos nos fortalecer no Senhor, vamos buscar mais, vamos nos alimentar da palavra de Deus, para que nós estejamos ali firmes, para que nós estejamos revestidos pelo poder do Senhor, né? Estando com a armadura do Senhor, com o capacete, estamos ali adequados, para que quando este mal vier novamente tentar entrar na nossa vida, esta porta esteja fechada e este lugar esteja ocupado pela presença de Deus. E ele não vai encontrar então lugar, ele não vai mais poder fazer estragos. Ele e os seus comparsas, não é? Os seus amigos que vieram junto, piores do que ele, não vão conseguir entrar na nossa vida. Não vão conseguir fazer estrago mais nenhum. Então, fica aí essa mensagem para você meditar, né? E eu creio que se essa mensagem veio até você, é porque com certeza o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Muitas vezes não é algo que está acontecendo agora, talvez essa mensagem venha a ser usada por você, venha a ser meditada mais à frente, né? Porque nós sabemos que o inimigo está ao nosso derredor, né? Bramando, né? Ele quer tragar alguém, ele quer ocupar um lugar em nós, mas se nós não damos lugar a ele, ele não consegue. Ele não pode, né? A palavra diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você continuar com o Senhor, se você continuar se fortalecendo nele, buscando ele, se revestindo, se alimentando da palavra de Deus, cada dia mais você vai estar cheio da presença de Deus. Tanto é que a palavra diz que nós somos vasos. Se nós somos vasos, nós temos que estar cheios. Cheios de quê? Da presença de Deus. Nós não podemos estar vazios da presença do Senhor, para que nós não venhamos ser, não é este lugar aí adornado, vazio, que está limpo e varrido, esperando a volta daquilo que nós já fomos libertos. Não deis lugar ao diabo, tá? Essa palavra, então, eu creio que Deus vai falar principalmente com aqueles que já conhecem um pouquinho mais da palavra de Deus, é uma mensagem um pouquinho mais madura, né? E para aqueles que talvez venham escutar e não têm ainda esse entendimento, não conhecem ainda, vão meditando nessa palavra. Busquem mais a presença de Deus e eu creio que o Espírito Santo vai falar e vai te dar entendimento acerca destas coisas. Um bom dia para você, que Deus te abençoe e até uma próxima mensagem, se Deus quiser.